Hoje é 22 de abril de 2021, são 9 horas e 15 minutos. Depois de um feriado em homenagem ao nosso Tiradentes, que foi esquartejado, e os seus quartos repartidos lá perto dos vilarejos, o Tiradentes... Tiradentes era o nosso Vladimir Herzog do passado. Só que em relação a Tiradentes e a coroa portuguesa, todo mundo sabia o que se ia fazer. Em reação ou em relação ao Vladimir Herzog, até hoje não se sabe quem foi o autor do penduramento dele lá naquela cela onde o enforcaram, e ninguém sabe até hoje quem foi o autor direto daquela sevícia mortal. Faz parte. Há de chegar o dia em que nós vamos ter um feriado em homenagem a Vladimir Herzog, o nosso Tiradentes moderno. Fica a lembrança aí para o Bolsonaro, se for o tempo dele. E se não for, alguém vai criar o dia de Vladimir Herzog. Vale a recordação. O escriba às vezes sonha com o tempo do serviço militar, quando era o soldado Leite, 45. Às vezes tem pesadelo. Em outras oportunidades, o sonambulismo traz uns sonhos muito curiosos. O escriba, quando soldado retirado das proximidades do vestibular para direito, quando soldado, o escriba vivia recolhido, em carga dupla, na guarda, como castigo. Mas tinha uma qualidade: não sabia usar a baioneta, mas já usava bem a caneta. E militar nunca foi muito bom de escrever, tem que pedir socorro. E o sargento, por sinal, uma criatura bacana, o sargento precisava escrever uns ofícios ao capitão, não sabia fazer direito, e dizia: chama o soldado Leite, 45. E aí diziam ao sargento: mas o sargento, ele está recolhido, porque ele deu um apronto aí. E penduraram o recruta. Aí o sargento dizia: não importa. Chame o homem aí, porque eu preciso que ele escreva uma carta para mim. E o soldado Leite se livrava da cadeia porque sabia escrever. Um dia a mulher do capitão quis escrever no jornal que o soldado Leite tinha. Era um jornaleco vertido a copiador, que naquele tempo não existia computador. E escreveu um artigo, o mal olhado, para o jornal do soldado Leite. Aí o Leite disse: não, aqui não tem lugar para macumba. Isso aqui é o Exército Nacional. E não publicou a crônica da moça. Empastelaram o jornal do Leite, tiraram-no do armário onde ele escondia os remanescentes, e foi um jornal de poucas edições. Mas, repita-se, o soldado Leite sabia escrever. E daí, em seguida, no sonho, o Paulo Sérgio se lembrou de um episódio dos Três Mosqueteiros, qualquer coisa nesse sentido. O Marquês de Latour d'Azur
foi duelar com o padre. O padre sabia escrever. O Marquês sabia usar a espada. O resultado evidente foi que o Marquês de Latour d'Azyr matou o padre, ferindo-o no coração. E quando os circunstantes, ou um circunstante, reclamou, Latour d'Azyr embainhou a espada e disse uma frase famosa: a caneta é mais perigosa que o florete. Esse homem precisava morrer. Isso vem a cabo quando, no fim do sonho, veio o outro. O escriba não costuma sonhar com homem, não. Não é bom. Mas sonhou com o jovem ex-ministro da Justiça, hoje advogado, colega noviço, o ministro... Qual é o nome do ministro? Moro, que já foi juiz federal, palco de um monte de contradições, brigas e conflitos, hoje inscrito na ordem e proficiente consultor jurídico de uma empresa qualquer que deve pagar bem, porque não é todo dia que se tem um ex-ministro da Justiça como advogado. De qualquer forma, o Paulo Sérgio sonhou com o ex-juiz, ex-ministro e hoje colega noviço Moro, Sérgio Moro. E sonhou de uma forma muito curiosa, porque o Senado acaba de homologar o chamado pacote anticrime, cuja inspiração e origem vem exatamente do tempo em que Sérgio Moro era ministro da Justiça, e se afirma o projeto Moro. O projeto é dele, mas é preciso que se saiba quem escreveu aquilo. Porque Sérgio Moro, com toda a hipotética e profusa capacitação intelectual que tem, não é capaz, obviamente, de escrever, digitar, transcrever e editar para o futuro o chamado projeto anticrime, que foi aprovado, vai transformar-se em lei. Objeto de uma crítica em 8 edições de disquete que este escriba fez, desgastando mais ainda este cérebro cansado em companhia do ágil e muito ágil Roberto Delmanto, que foi remetido aos senadores para exame esse conjunto de disquetes feito, tal conjunto pelos dois, em 8 prolações nos gabinetes, muito sacrificadas, por sinal. Quem fez aquilo? Quais? Quem? Quantos foram os poetas, autores daquele projeto anticrime? Porque não pode passar para o futuro, evidentemente, uma legislação atribuída a um autor só. Fica como uma peça de teatro à procura de um autor. E o ministro Moro não é o autor dessa composição anticrime. Então toda a classe jurídica brasileira quer saber quem fez, quem meteu a caneta naquele anteprojeto.
Quantos promotores de justiça foram convocados para, no silêncio dos gabinetes, fazerem aquilo que foi aprovado e que hoje há de ser obrigatoriamente editado, tal conjunto, como uma nova legislação penal e processo penal para o nosso país. O Paulo Sérgio tem uma curiosidade enorme em saber qual foi o poeta que escreveu aquilo e que fica escondido atrás das cortinas do antigo Ministério da Justiça. É bom que se diga. A questão até de lealdade, porque quando o escriba Paulo Sérgio Leite Fernandes era soldado raso e escrevia as cartas para o sargento, os ofícios que tinha que mandar ao capitão, e em algumas oportunidades escreveu as cartas de amor que o barbeiro mandava à namorada, recebendo em pagamento cortes, 5, 6 cortes de cabelo, tonsura evidente, a moda militar, sem pagar, porque o barbeiro cobrava. É preciso que se saiba quem foi agora, nesta altura, o escriba que fez o anteprojeto para o antigo ministro Sérgio Moro, que pôs no mundo, obviamente, não uma carta de amor, mas um conjunto de características processuais e penais que há de reger durante muito tempo, a partir de agora ou a partir da promulgação, os destinos da nação brasileira no campo do direito penal e do processo penal. Quem fez aquilo? O ex-ministro Sérgio Moro e atual colega noviço. Basta que convoque os nossos colegas ou os membros do Ministério Público que emprestaram a caneta para a confecção desse quadro de avisos no sentido da repressão penal brasileira. Basta que lhes diga o nome para que a classe jurídica brasileira possa honrá-los. Esta questão de se saber quem é que tem a caneta é muito importante. Há quem diga que Nelson Jobim mexeu na Constituinte, mexeu na Constituição de 88, pôs o dedo ali após a promulgação, quem sabe, ou antes da publicação, colocando uma vírgula a mais, um ponto a menos. Uma exclamação não existia, a Constituição não tem ponto de exclamação, mas modificando sutilmente um outro artigo. Só Nelson Jobim poderia dizer se mexeu de fato na Constituição de 88, mas as boas vozes dizem que sim. Então, quem tem a caneta tem a arma, às vezes mortífera, nas mãos. E nas circunstâncias não pode ficar no anonimato. É evidente que o ministro precisa honrar, o ex-ministro precisa honrar aqueles que, em conferindo e confeccionando esse projeto anticrime, poderiam pretender, eventualmente, o pagamento em corte de cabelo gratuito. Isso pode acontecer. E, a propósito disso tudo, o escriba, no fim desse sonho, pensou numa característica que os enxadristas chamam de gambito do rei, o gambito da rainha.
É a mudança de uma peça que muda o destino, a característica do jogo, levando aquilo que se chamaria de checkmate, porque o escriba sonhou que o presidente da República teria chamado ou convocado o nosso colega hoje noviço Sérgio Moro ao palácio ou a um bar da esquina, escondidinhos os dois, e oferecido a ele ainda uma vez o posto que há de ser aberto no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria do ministro Marco Antônio Melo, que é nosso estimadíssimo companheiro de aspirações nas boas destinações do país, nas boas aspirações do nosso Brasil. Então, Bolsonaro chamou o hoje colega Sérgio Moro e disse a ele: você ainda quer ser ministro do Supremo Tribunal Federal? Diga sim, diga não, mas diga. E Sérgio Moro teria concordado com isso. E dito, mas nós já discutimos, você me levou para assistir um jogo de futebol perebento lá, eu fui com você, camisa esporte, fiquei humilhado lá ao seu lado como uma bola de futebol para ajudar você aí a ter um bom nome da nossa nação. Você me tratou mal, você me desconsiderou e eu deixei você e fui cuidar da minha vida, mas eu vou pensar. E daí Sérgio Moro concordou em ser indicado a ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso, evidentemente, no sonho que este ex-praça do Exército, soldado Leite 45, teve aos 85, 86 anos. E foi indicado. Isso é uma pincelada na nebulização do sono deste escriba. Sérgio Moro aceitou, foi indicado e, evidentemente, na sabatina, embora apertado aqui e ali, ele não foi reprovado porque é um rapaz competente, inteligente, preparado, fez à sua moda uma boa prospecção na Lava Jato, embora esteja cheio de perebas agora, porque a Lava Jato está sendo destruída aos poucos, e com razão, pelo próprio Supremo Tribunal Federal. O Sérgio Moro foi à sabatina, foi sabatinado, foi aprovado e foi nomeado em lugar de Marco Aurélio Melo. Agora, em julho, quando se abrir a vaga desse eminentíssimo e respeitadíssimo e amantíssimo ministro da Suprema Corte, é evidente que isto é uma peroração sonambulística deste antigo mercenário como recruta do Exército Nacional, trocando a pena da sua caneta pelo corte de cabelo do barbeiro. Isso não aconteceria nunca. Ou, se quando o Bolsonaro tivesse um pouco de capacitação intelectual e muito de sabedoria, ou alguém que o aconselhasse, chamaria o rapaz, sim, você quer ser ministro do Supremo Tribunal Federal? Você ainda quer ser ministro do Supremo Tribunal Federal? Então você vai ser. E com isso o Sérgio Moro, tornando-se ministro do Supremo Tribunal Federal, abriria espaço, seria um concorrente a menos num eventual conflito ou aspiração, numa eventual aspiração à presidência da República, que o rapaz daria muito trabalho, porque tem suas perebas. Procurando bem,
todo mundo tem pereba só, a bailarina é que não tem. Mas, no frigir dos ovos, entre Lula e ele, muitos votariam nele e não votariam no Lula. E, obviamente, não votariam também no Bolsonaro nas aspirações de reincidência como presidente da República. Com isso, o Sérgio Moro sairia do caminho de Bolsonaro. Ele, presidente, teria alguma chance maior de competir com os demais aspirantes à presidência da República e tudo tornaria mais fáceis os destinos do país, ou mais difíceis, quem sabe, porque não se conhece exatamente o que esse rapaz pensa. O que se sabe é que ele não naufragaria em vão. Está lá recostado, purgando as agruras da profissão de advogado, que é uma profissão mais do que isso. É um ministério de dedicação à lealdade aos clientes que, hipoteticamente, podem contratar um ex-ministro da Justiça para auxiliá-los no combate pela hegemonia nos trabalhos a serem pincelados para as destinações supremas das empresas que litigam nessa nossa nação sofrida. Então, fica aí o resultado dessa noite agitada em que o soldado Leite 45, depois de escrever as cartas de amor para o barbeiro, sendo pago com corte de cabelo gratuito, passou, inclusive, a ser um humilde criminalista sobrevivendo nessa mediação pela disputa quanto à pandemia que se passa nesse nosso país sofrido, que tem em caixa 2 bilhões e 900 milhões parados com destinação ao Fundo Amazônia. E vai pedir dinheiro hoje às 10 horas da manhã, horário de Brasília. Vai pedir dinheiro ao Biden. Os americanos têm uma parte qualquer com os israelitas. Eles são mão aberta quando querem, mas não são imbecis, não são bobos. E vão dizer a Bolsonaro: e os 9 bilhões e 900 milhões que você tem em caixa? Você está pedindo dinheiro emprestado e tem as burras engordadas, fechadas à chave, ou usadas para outras coisas. Nós não vamos emprestar, não. É isso que talvez aconteça a partir das 10 horas da manhã, numa linguagem diplomática, porque os diplomatas xingam a mãe do outro com muita delicadeza também. A criatura só vai perceber isso um mês depois. Vai acontecer. Dito isto, vamos começar a trabalhar nessa humilde atividade profissional. Já são 9 horas e 40 minutos. É hora de brigar pelo sustento da família, que está difícil. E é hora das despedidas para que se possa, quem sabe, captar um pouco dessa disputa que há de acontecer com esses 40 chefes de Estado disputando, inclusive, os destinos da Amazônia. E la nave va.